E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de um assunto muito importante para concursos, que é como estudar lei seca. É um assunto que está presente no dia a dia de quem estuda para concursos públicos e a gente vai tratar hoje de todos os pontos sobre isso. Deixa eu me apresentar para vocês, para quem não me conhece, pessoal, boa noite. Eu sou Gustavo Scatolino, sou professor de Direito Administrativo aqui do Gran Cursos Online e já trabalho em cursos para concursos públicos há 16 anos, desde 2003 que eu dou aula para concurso público e já estou nessa vida de concurso desde 2002. Meu primeiro concurso que eu fiz foi em 99 e contando aqui brevemente, o concurso que eu fiz em 99 foi muito frustrante, que foi um concurso que eu fiz praticamente sem estudar, fui de aventureiro e eu saí, digamos assim, com 1 hora de prova sem entender o que a prova estava perguntando. Me senti muito, a palavra aqui, senti burro mesmo, que eu não conseguia entender a prova. E isso serviu assim meio que para confirmar uma crença de que eu tinha, olha, Gustavo, concurso não é para você, tenta outra coisa. Estava já na faculdade de Direito e procurei fazer estágio em escritórios, estágios em órgãos públicos, e depois que eu decidi em 2003 voltar a estudar para concurso público no último ano da faculdade. E aí eu consegui, estudando de maneira correta, de maneira eficaz, eu consegui a aprovação no concurso do STJ, que foi logo em 2004, quando eu saí da faculdade, e depois fiquei no STJ 2004 até 2010, quando eu tomei posse no concurso da PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Eu sou procurador da Fazenda, que a PGFN é um órgão que faz parte da Advocacia Geral da União e desde 2010 eu estou lá. E sempre ministrei aulas de Direito Administrativo em curso para concursos públicos e hoje vou compartilhar com vocês técnicas para que você possa estudar a lei seca. E por que a gente fala isso? Porque muitos nem sabem o que é a lei seca, não sabem onde pegar a lei para poder fazer a legislação e acabam pegando a lei no local errado e aí já tem que estudar um monte de leis, um monte de materiais e ainda estuda muitas vezes pelo material errado, desatualizado, e aí fica ainda pior, gasta tempo e ainda estuda errado. E com a quantidade de materiais que nós temos para estudar, sobretudo as leis, dá aquela sensação de angústia, aquela sensação de que nunca vai dar conta, aquela sensação de que por mais que eu abra mão de tudo que eu tenho na vida, eu não vou conseguir terminar o que eu tenho para fazer dos estudos. E essa sensação é normal, mas com o que eu vou te passar aqui hoje, você vai ver que você vai conseguir otimizar os seus estudos. São técnicas que eu utilizei, vou te ensinar, inclusive, a você utilizar algumas ferramentas interessantes que tem no site do Planalto, que é onde você pega as leis federais, para você entender como é que está a disposição das leis. Vamos falar de mapas mentais nas leis, de fichamento de leis, de técnicas para você poder estudar a lei de forma otimizada, ler e você não esquecer mais, tá bem? Boa noite para todos vocês, então, Lenise, Gerdi, a Vera e todos vocês que estão com a gente aí. Coloque para nós aqui o que você faz para estudar a lei seca, né, a técnica que você usa, e coloque também da onde você está vendo a gente nesse domingo à noite, que domingo é dia de estudar também, tá bem? Então olha só, boa noite para todos vocês, professor de Administrativo TCM São Paulo, prazer Ingrid. Então vamos lá, eu preparei o material para vocês, vou pedir até que, se não está disponibilizado, que já coloque para o pessoal aí poder baixar esse material, que são pontos para você poder depois guardar e você rever esses pontos para você melhorar os seus estudos. Um abraço aí, Fernando Mesquita está com a gente, grande professor também aqui de técnicas de estudo, pode estar colaborando aí também. Obrigado, viu, pela audiência de todos vocês. E vamos então, olha só, pessoal, primeiro deixa eu jogar aqui na tela para vocês, vem cá comigo, aí. Estamos especial Dia das Mães, não posso passar sem falar isso. Parabéns para todas as mamães que estão estudando para concurso público. Parabéns à minha mãe, Dona Nancy, parabéns à minha esposa, Luciana, mãe de 4 filhos, e parabéns a todas as mamães. Eu sei que não é fácil você, com filhos, estudar para concurso público. Então, desde já, parabéns pela coragem de estudar, de querer mudar de vida, e por estar lidando com tudo isso.
criação de filhos, estudo, família e tudo que envolve essas questões todas. Então vamos lá, olha só pessoal, estamos aqui na assinatura limitada, Dia das Mães, para o preço aqui em dupla, estudar até por casal, R$ 149,90 por mês. E nesse valor aqui está incluído as videoaulas, os PDFs, a orientação do Fernando Mesquita para concursos públicos, para ter um estudo cada vez mais eficiente e é um investimento para a sua aprovação. Adquiriu a assinatura, não tem que se preocupar nunca mais aí com materiais, tá bem, pessoal? Então, olha só, vamos lá. Avançando aqui então, como estudar a lei seca? Primeiro ponto, professor, que diabo é isso de lei seca? Porque as pessoas falam tanto de lei seca, lei seca, lei seca, e eu ainda não sei o que é. Isso é verdade, muitos alunos não sabem quando fala de lei seca, pensa que é a lei que proibiu você de beber e dirigir, pensa que é o Código de Trânsito. Não é, aquela é outra lei seca, realmente, mas a lei seca aqui é a lei sem nenhum comentário. E a gente tem que falar isso porque tem vários alunos aqui que às vezes estão começando agora, o primeiro contato que está tendo tem que saber o que é a lei seca. Uma vez eu dava aula no curso presencial e já entrei na aula de administrativo e já tinha tido aula de direito penal, direito constitucional. E quando eu falei a primeira aula, pessoal, vamos ver a diferença de União, Estados, DF, municípios. Quando eu falei União, o aluno falou assim, professor, peraí, explica o que é essa diabo dessa União, porque todo mundo já entrou aqui, já falou de União, já falou de Estado e falou de União em todas as aulas, mas ninguém explicou até agora o que é a União. E realmente é complexo para quem está entrando entender assim, essa estrutura do Brasil, que é bem complexa. E a lei seca pode acontecer a mesma coisa. Alguém fala assim, poxa, todo mundo fala de lei seca, mas o que é essa lei seca? Onde que eu encontro essa lei seca? Vamos falar de tudo isso. Então a lei seca é aquela lei sem nenhum comentário. Nenhum comentário feito por um doutrinador, por ninguém. É a lei que você pega ali no site oficial. Então nós temos as leis, que são as regras de comportamento para a sociedade, feitas pelo Poder Legislativo. Então, como exemplo, temos aí a Lei 8.112, que é a Lei dos Servidores Públicos Federais, que vai dizer quais são os seus direitos e as suas obrigações enquanto servidor público federal. É uma lei federal para servidores federais, que estabelece para servidores federais normas de comportamento, direitos e obrigações. Então, essas são as leis. Tem leis federais, tem leis estaduais, tem leis municipais. E quando falamos de lei seca, é a lei feita pelo Poder Legislativo na sua ali, digamos, na sua pureza total, sem nenhum comentário. Aquela lei que sai realmente do parlamento e vai para o site oficial. Essa é a lei seca que a gente vai falar aqui hoje. Então uma lei que todo mundo conhece, que já teve contato, é o Código de Trânsito. Então, é uma legislação que foi feita pelo Congresso que estabelece regras de trânsito. Então essa é a lei seca que a gente fala aqui, todas as leis que regem todos os comportamentos em geral. Então essa é a lei seca. Pessoal, só que a gente tem que entender também que nos concursos não cobra só lei seca, cobra lei, doutrina e jurisprudência. Explicando aqui bem rapidamente, então a gente já falou da lei. A doutrina são ali teses dos doutrinadores, dos autores. Os doutrinadores, esses autores, escrevem artigos, escrevem livros que vão auxiliar na aplicação das leis, vão tratar de alguns assuntos que muitas vezes não tem uma lei ainda que trata daquela questão. Os doutrinadores vão trazer uma questão doutrinária, um pensamento que ele tem, uma posição que ele tenha sobre aquele assunto que às vezes não tem lei. Por exemplo, um caso que eu dou exemplo é o prazo hoje de 5 anos para a administração fazer a anulação dos seus atos. A lei federal, lei 9784, fala que a administração tem 5 anos para fazer a anulação dos atos ilegais. Depois ela perde o direito de fazer a anulação. Não pode mexer mais. Isso foi colocado na lei em 99. Mas antes dessa data, a doutrina, os autores, os doutrinadores já vinham dizendo, olha, administração, você tem que ter um prazo para você poder anular os atos que beneficiaram os particulares. E a doutrina já vinha escrevendo e fundamentando que deveria ser no prazo de 5 anos.
Depois o Congresso foi lá e colocou isso na lei. Então tem doutrina que fala de questão de tatuagem, por que não pode excluir candidato porque ele tem tatuagem, e coloca toda a fundamentação que esses autores têm. A doutrina é cobrada em concurso? Também é, mas é um percentual menor e bem menor do que a lei. E temos também outra fonte que os autores vão para tirar as provas, as questões da área do direito, que é a jurisprudência. Jurisprudência, quando fala jurisprudência de tribunal, são decisões repetidas dos tribunais que vão ali na mesma direção. Então são decisões que os tribunais vão proferindo e que elas vão se repetindo e elas vão sempre na mesma direção. Isso forma uma jurisprudência. Você hoje sabe que candidato que passa dentro das vagas tem direito à nomeação, não tem? Por que isso? Porque tem alguma lei federal que fale isso? Não tem. Mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ele julgou ações e disse, olha, candidato que passar dentro das vagas tem direito à nomeação. Isso formou uma jurisprudência. Então, pessoal, a jurisprudência de todas as matérias, do administrativo, do constitucional, do penal, do processo penal, ela é importante para concursos também. Cai bastante, cai mais do que a doutrina, só que menos do que a lei. Certo? E o importante de ler e estudar a lei seca, entender a lei seca, é não só para provas objetivas, mas também para provas discursivas, provas de segunda fase, que muitas vezes você tem que pegar o que está na lei e você dar aplicação àquele caso concreto. A gente vai falar disso também. Mas tenha certeza que a principal fonte dos examinadores, quando vão elaborar as questões, é a lei. E a gente vai entender o porquê já já. Claro até aqui, pessoal? Tranquilo? Só confirma aí, o áudio está bom, ninguém falou nada, então o áudio está legal, está ok, a imagem ok. E vamos avançar. Pessoal, quem quiser depois me seguir lá no Instagram com muitas dicas para concurso, vai lá em @gustavo.scatolino, canal do YouTube, Gustavo Scatolino, com vídeo toda semana com conteúdo para concurso para vocês também. Vamos lá? Olha só, e por que em prova cai tanto essa lei seca? Por quê, pessoal? Nós pegamos muitas provas que, em média, 60 a 70% das questões são tiradas de letra de lei. 60 a 70% das questões, se não um número maior. Eu já vi prova de juiz estadual, nas quais 95% das questões eram tiradas da letra de lei. Letra de lei. O examinador vai na legislação, pega um artigo da lei e, nesse caso, ele nem se deu o trabalho de fazer uma história para dar aplicação. Ele pegou e copiou os artigos e colocou, só mudou a questão de um prazo, colocou uma situação que era salvo e tirou aquela parte que tinha a ressalva, só brincou com o texto da lei. 95 questões de 100 questões eram letra de lei. Então, por que cai tanto? Porque é mais seguro para o examinador. Para o examinador fazer a questão tirada de letra de lei, é muito mais seguro para ele. Por quê? Porque se ele faz uma questão com base na doutrina, e aí você entende a razão da doutrina cobrar menos, a doutrina tem divergência. Muitas vezes um autor coloca ali uma posição que vai divergir de outro. E para ele formular uma questão conjugando tudo isso, dá trabalho, vai ter recurso. Internamente mesmo, a banca, ela tem uma outra comissão que faz uma análise dessas questões. Então tem critérios para fazer. Então ele sabe, a doutrina, eu vou entrar aqui numa trincheira que é complicado. Jurisprudência também só que é menos. Jurisprudência é mais tranquilo, ele pode pegar uma jurisprudência, pegar o trecho de uma decisão e colocar na prova. Mesmo que essa jurisprudência não esteja pacificada, esteja diferente de uma outra jurisprudência, isso pode acontecer, se alguém recorrer, ele vai dizer, olha, a resposta é essa aqui, o fundamento é esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ok. A lei não tem esse risco. Por quê? Porque a lei, ele tira um artigo da lei e vai colocar na prova. E para ele é muito seguro, por quê? Porque ele pode fazer a questão que for, o candidato, se não concordar, vai recorrer e ele vai dizer, olha, isso aqui
Tá na lei, tá na lei. A lei fala que, por exemplo, com a interrupção, com a interrupção, que o prazo para a duração de um processo disciplinar é 60 por mais 60 dias. Seria aí, mais ou menos, seria 120 dias, né? Então, ele está na lei. Por isso que se tem até uma divergência quanto a isso, ele vai dizer, ó, a lei fala isso, então é isso que a resposta eu quero. Então, para ele é muito mais seguro, é muito mais seguro. Por isso que nas provas a maioria das questões são feitas com base em texto de lei. Tá bem, pessoal? Então, é por isso, pela segurança do examinador, para ele não ter questão anulada, para não ter questionamento, e se tiver questionamento, ele vai dar a fundamentação. Tirei da lei e com a lei não tem discussão. Tudo bem, pessoal? E acontece, às vezes, até da lei estar errada. Está errada. Às vezes acontece de texto errado de lei, e mesmo assim, se aquilo foi publicado, é o que está valendo. Tem até um caso na lei de licitações, que é a 8666, que fala que a administração pode vender bens que foram penhorados pela administração. Está errado. A administração não faz penhora. Ali era uma outra palavra que tinha que constar. Mas passou e em prova cai. Leilão é para venda de bens que foram penhorados? Sim, sim, não vou discutir se a lei colocou daquela forma, é assim que eu vou marcar. Então é por isso que cobra tanto o texto de lei, pela segurança do examinador, para a facilidade de fazer muitas questões. Ele pode fazer uma questão de retirar um artigo da lei, e coloca na prova. Uma prova de certo ou errado, ele tira o artigo, não muda nada, ele coloca lá. É um caso de licitação dispensável quando tiver situação de guerra ou grave perturbação da ordem. Ponto final. Copiou, colou, não mudou nada. Ele fez uma questão difícil, que é uma questão decoreba de lei, ninguém vai questionar, e se questionar, a fundamentação é essa aqui. Se a lei fala que é porque é. Ou então, ele pega uma questão e faz uma história. Ele conta aquela historinha. Um município estava em situação emergencial e precisou fazer contratação de suprimento de materiais para salvaguardar aquela questão emergencial de calamidade pública. Assim, ele fez uma contratação direta sem fazer licitação. Nesse caso, o administrador estava diante de um caso de licitação dispensável, ponto final. Certa questão. Ele fez uma historinha para dar nada mais do que a aplicação da lei. Então você já pode ver aí a importância de você estudar a lei, de você entender a lei. E a gente vai trazer para você um passo a passo para você poder realmente entender e você memorizar a lei, tá bem? Então vamos lá, avançar. Olha só, e para você ver isso na prática, olha aqui, ó. Uma questão recente, 2020, olha só. A readaptação é simultaneamente forma de provimento, forma de ocupação de cargo e forma de vacância. Forma de deixar o cargo vago. Certo ou errado? Essa aqui tá certa. E onde que está a resposta? Onde? Na lei. Olha aqui. Readaptação, a gente não vai entrar o que é o conceito, mas veja que está aqui no artigo 8º da Lei 8.112. É forma de provimento e é forma de vacância de cargo público. Então, uma questão tirada, letra de lei. Letra de lei. Quem conhece a lei, acerta a questão. Quem não conhece, vai ter que chutar e aí pode errar a questão. Outra questão, sobre aqui, ó, Lei 8.112, que estabelece o regime jurídico aplicável aos servidores federais, estatui uma série de comportamentos proibidos e outros que são autorizados. Nos termos do diploma, é permitido ao servidor federal fazer o quê? O que é permitido? Nesse caso aqui, a resposta também é o quê? É com base na lei. Olha aqui, ó, a própria lei fala, artigo 117, ao servidor é proibido. Está tudo na lei. Olha aqui, ó. Letra A. Manter sob chefia imediata em cargo ou função de confiança o cônjuge, o companheiro ou parente até o 2º grau civil. Então, nesse caso aqui, é permitido? Contanto que haja autorização do superior? Não. Isso aqui está errado por quê? Porque a lei veda. Isso aqui é uma proibição que a lei traz expressamente. Letra C. É permitido aliciar subordinados para se filiar a partido político? Não. A lei veda isso aqui. A resposta certa é a letra D. Já vou te mostrar a fundamentação. Letra D. Participar
de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não, desde que não mantenha relação de cunho comercial com os entes públicos. É errado, isso aqui acontece muito em questões, o examinador colocou uma ressalva que a lei não tem. A lei só fala até aqui, ó. Tá? Que na verdade nem que é permitido, ela proíbe, mas essa ressalva a lei não tem, tá? Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro, isso aqui está errado porque a lei não permite, tá? Acerta a letra B. É permitido participar no Conselho de Administração e Fiscal de empresa estatal, de empresas ou entidades em que a União detenha direta ou indiretamente participação no capital social. Letra de lei. Uma outra questão difícil para o concurso, é muita informação que ele tem que memorizar e é difícil. Mas para o examinador teve dificuldade? Não. Por quê? Porque ele foi Ctrl+C, Ctrl+V. Olha aqui, ó. Ao servidor é proibido coagir ou aliciar subordinados para participarem de partido político, manter sob chefia imediata, encargo ou função de confiança, o cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil. Veja que não tem nenhuma ressalva que a questão colocou. Participar de gerência ou administração de empresa privada, sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. E aproveitando uma dica, quando você for estudar a lei, preste atenção nas ressalvas. Porque, aqui adiantando, que a lei veda participar de gerência ou administração de empresa privada, salvo se o servidor for acionista, cotista ou comanditário. Porque na hora do examinador fazer a questão, em vez de colocar exceto na qualidade de acionista, cotista ou sócio comanditário, ele vai colocar inclusive na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. E ele tira o exceto e coloca inclusive, incluindo isso como vedação. Já fica totalmente errada a questão, tá bem? Então, letra de lei. Isso aqui é só para mostrar para vocês que a lei seca, ela é cobrada no concurso e tem que estudar essa lei. Mas, Scatolino, como que eu vou estudar essa lei? Como é que você pode nos orientar para estudar a lei seca? Olha só, antes de chegar nesse ponto, só mais um outro conceito que as pessoas também perguntam, o que são códigos? O que são códigos? Pessoal, códigos é a reunião de várias leis, reunião de várias regras em uma única lei. Reunião de várias regras em uma única lei. Então eu tenho o Código Penal, que vai trazer todas as regras penais em uma única lei. Então traz dos crimes contra o patrimônio, crime contra a vida, crime contra a administração pública, vai conceituar o que é crime, o que não é crime, tudo está em uma única lei, que é o Código Penal. Por exemplo, a matéria que eu dou aula, que é o direito administrativo, não tem código, não tem. Mas tem leis administrativas? Ou se tem? Tem um montão de leis administrativas, não tem? Só que a gente tem no administrativo as leis todas separadas. Eu tenho lei de licitações, lei de desapropriação, lei de processo administrativo, lei de servidores. Essas regras não estão em uma única lei, não estão em um código só, estão em várias leis. Tem matéria que tem código, tem matéria que não tem código. Tranquilo, isso aí acontece com muitas matérias, não tem nada de errado nisso, é só uma situação que acontece no direito. Nós temos também, você ouviu falar, no Vade-Mecum. O que é o Vade-Mecum? É um livro ou manual de uso prático que possui um conjunto de leis ou códigos. E depende muito da forma de organização. Esse Vade-Mecum é chamado de vai comigo, não é porque vai comigo, porque onde você vai, você leva ele. E os operadores do direito usam muito o Vade-Mecum, pelo menos usavam muito mais antes de você ter tudo hoje em dia em programas, em aplicativos. Mas o Vade-Mecum é um livro que ele tem várias leis e códigos naquele livro. E geralmente é um livrão bem grande. Livrão bem grande. Eu não tenho nenhum aqui comigo porque eu quase não uso mais Vade-Mecum. Eu uso tudo muito no computador, a gente consulta online, então eu não tenho a prática, mas muita gente tem. Então se você vê alguém andando com um livrão grossão, você pode saber que aquilo tem grande chance de ser um Vade-Mecum, um vai comigo, que são várias leis, vários códigos em um livro só.
Quando eu fazia faculdade, e eu estava estudando já, e aí meu filho mais novo perguntou assim, meu filho não, meu sobrinho, falou assim, papai falou assim, tio, você tem que decorar tudo que está aqui. Eu estava com o vade-mecum, né? Eu falei, não, o vade-mecum e essas leis, depois que você se forma, você usa para consulta. Ninguém consegue decorar tudo a vida inteira. A gente memoriza muita coisa para o concurso, a gente esquece, mas depois você exerce a profissão, você consulta, você usa para consultar. Mas ter tudo memorizado é muito difícil, tá bem? Então, 2 conceitos importantes para a gente poder avançar. Quando eu falar das palavras, a gente não tem que ficar conceituando novamente. Vamos lá? Juntos até aqui, pessoal? Tranquilos? Vinícius colocou, tô com o meu vade-mecum aqui. Muita gente usa, é interessante. Quem vai para bibliotecas, para sala de estudo, quem prefere ter contato mesmo ali com o papel, é legal. Eu estudava, eu tinha o meu. Estudava tanto por ele que eu não gostava nem de trocar para não perder o que eu tinha riscado. Tinha café caído no meu vade-mecum, ali era uma história de vida, né? Tanto é que eu fiquei com os meus durante um bom tempo, depois que eu fui aprovado e parei de estudar. Mas depois acaba que a família vai crescendo, precisa de espaço, a gente tem que se desfazer de algumas coisas. Então olha só, pessoal, onde encontrar as leis? Pessoal, se for uma lei federal, qual que é o site? Planalto, melhorar essa letra aqui, planalto.gov.br. Se for leis estaduais, no site da Assembleia Legislativa Estadual. Lei municipal, lá no site ou da prefeitura, ou da Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores. Por que eu falo isso, vereadores? Pelo seguinte, pessoal, porque hoje a gente usa muito o Google. E o Google a gente coloca a legislação, pesquisa, e ele vai nos remeter, de acordo com os seus códigos, com as suas regras, um site para a gente encontrar aquela lei. Só que acontece, eu já vi muitos alunos fazendo isso, eles pegam no Google, muitas vezes, um site que não é confiável. E aí, o pior de tudo, é ter que estudar muita coisa e estudar por um material que não está atualizado. Então, concurso federal, leis federais, vai no site confiável, que é o site planalto.gov.br. No mesmo dia que teve a atualização da lei, ela já está lá para você poder estudar de maneira atualizada. Se tem até um artigo da lei que está suspenso em razão de uma decisão do Supremo, eles colocam lá, vide, e coloca, né, o número da ação para você poder se orientar. E é um site que tem algumas ferramentas, vou mostrar para vocês como é que você pode estudar utilizando o site do Planalto com algumas opções, ferramentas que vão te ajudar bastante. Leis estaduais, vai no site da Assembleia Legislativa Estadual, que é o site mais confiável, esperamos que lá esteja atualizado. Leis municipais, ou no site da Prefeitura, ou na Câmara de Vereadores, que é o órgão que faz a lei realmente e tem a obrigação de manter a lei atualizada. Tá bem? Vamos avançar mais um pouquinho? Olha só. Pessoal, então, regras para você memorizar as leis. Para que você memorize uma lei, você primeiro tem que entender o quê? A estrutura dessa lei. Você tem que entender e ter uma visão, digamos assim, uma visão global da lei. Não adianta, por exemplo, sempre que eu vou dar uma aula de uma lei, eu faço isso. Eu falo assim, olha, pessoal, vamos estudar hoje a lei de licitações e contratos, porque a gente fala lei 8666, acha que ela trata às vezes só de licitações, só que não. Eu tento colocar na cabeça dos alunos, eu coloco na cabeça deles para ele ter uma visão geral da lei. Geral da lei. Então eu falo, ó, lei de licitações, ela tem uma parte inicial, que traz alguns conceitos para você entender a lei. Depois ela traz regras gerais para licitações de compras, licitações de serviços. Depois ela traz requisitos para a pessoa poder se habilitar. Depois, mais para frente, ela traz as modalidades de licitação, casos de contratação direta
E eu vou esquematizando com o aluno para ele entender a estrutura de uma lei, toda, e não para chegar assim, pessoal, hoje vamos estudar então a 8666 e vamos começar daqui. E ele vai estar perdido. É como se fosse você localizar o endereço. Quando você pega um mapa do endereço, da quadra que você quer chegar, da rua, e você tem a visão de cima do todo, fica mais fácil você se localizar, não fica? Você conseguir se localizar por uma visão mais global de tudo, é muito mais fácil você depois entender. Porque quando você estiver naquela rua, chegando no endereço, você vai pensar, vai se localizar pela visão global. E aí você consegue se orientar. Para você poder estudar as leis, é a mesma coisa. Tenha uma visão global da lei, entenda as suas divisões, se ela tem capítulos, quantos capítulos ela tem, se ela tem títulos, o que ela trata, para ter a visão global, tá bem? Isso também, pessoal, vale para todas as matérias do direito. Vai estudar direito penal, em vez de você abrir, de repente, um livro, então até um PDF, começar logo do comecinho, dá uma folheada no PDF todinho. Vai vendo como é que ele está dividido, para você ter uma visão global, para você depois começar a pegar aquelas partes pequenas. Seu cérebro vai organizar muito mais fácil isso. Você está começando a dar uma orientação para ele poder se organizar, tá bem? Então, quando eu falo, por exemplo, de 8.112, só para você entender, olha aqui, ó, a 8.112 de 90, que é uma lei federal, ela tem uma parte, tá? Que é uma parte inicial, que eu vou chamar aqui de parte geral. Parte geral. E nessa parte geral, ela vai tratar de, por exemplo, quais são os cargos públicos, como que você acessa os cargos públicos, quais são as formas de provimento, é uma parte mais geral. Depois a lei ela vai avançando e ela tem uma parte que ela vai tratar, vem cá comigo, que ela vai tratar do tempo de serviço. Tempo de serviço. Que a lei vai dizer o que conta como tempo de serviço, o que vai contar como tempo de contribuição. Depois, a lei ela vai ter uma parte que vai tratar das licenças que a pessoa pode pegar enquanto servidor. Depois ela vai ter uma parte que ela vai tratar dos afastamentos. Quais são os afastamentos que o servidor pode pegar. Depois vai ter uma parte que é o regime disciplinar. Regime disciplinar. O que é proibido, o que é permitido e quais são as sanções que ele pode receber. E lá na parte final da lei, uma parte de seguridade social do servidor. Seguridade social do servidor. Então, quando você tem uma visão do geral, agora você tem a visão de cima da lei. Agora você está tendo a visão da lei no seu total, uma visão global. Ela tem uma parte geral que vai tratar de cargo público, aí ela fala de cargo efetivo, cargo em comissão, fala de concurso, fala de como é que ocupa o cargo. Depois ela vai avançando, ela trata de tempo de serviço e tempo de contribuição, tá? Estou me localizando. Depois ela parte para as licenças que o servidor pode pegar, os afastamentos, regime disciplinar, vai trazer quais são as infrações, quais são as sanções que pode receber e as regras para o processo disciplinar. E depois a lei fecha com a parte de seguridade social. Eu posso fazer isso aqui como se fosse aqui um esquema que eu fiz, ou eu posso fazer como se fosse em formato de linha do tempo. Também fica bem interessante você fazer. Mas ter a visão do global é muito interessante. Coloca pra gente o que você achou dessa dica inicial. É só pontinha do que a gente tem aqui para falar hoje, tá bem? O que você achou? E se você já tinha feito isso? Ou se você já pega a lei valendo do início ao fim. É como se fosse você ler a Bíblia. Quando você pega a Bíblia, se você tiver uma noção do todo dela, o que ela traz no começo, da parte inicial, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o que ela traz no final,
fica mais fácil você depois começar a ler cada parte específica, tá bem? Coloca aí se você já fez isso antes com as leis, coloca pra gente saber. Olha só aqui outro exemplo, você estudar a Constituição Federal, vou estudar Direito Constitucional, e aí você vai ter que estudar a Constituição. Então, de forma bem resumida, a Constituição ela tem 3 partes. Ela tem um preâmbulo, e esse preâmbulo, pessoal, parte da Constituição que dá confusão. Tem um montão de jurisprudência suprema que fala só sobre o preâmbulo. Mas o preâmbulo é uma parte quase assim, digamos, uma parte explicativa da Constituição, dizendo ali por que foi feita a Constituição, qual foi a motivação que gerou a Constituição, fala até sobre a inspiração divina que teve ao fazer a Constituição, preâmbulo. Depois do preâmbulo, nós temos o quê? O texto, que é a Constituição na sua parte principal, que é do artigo 1º ao 250. E depois, nós temos ainda como normas constitucionais o tal do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, de forma bem grosseira e simples, isso aqui é a Constituição. Preâmbulo, texto, ADCT. E eu posso especificar um pouco mais, que facilita, você está ajudando o seu cérebro a organizar ainda mais. Olha aqui, eu posso colocar e detalhar. Olha, eu tenho um preâmbulo, não tem? Preâmbulo, que é uma parte inicial. Depois desse artigo 1º ao 250, tem os títulos dos princípios fundamentais, artigo 1º ao 4º, dos direitos e garantias fundamentais, da organização do Estado, da organização dos poderes, da defesa do Estado e das instituições democráticas, da tributação e do orçamento, da ordem econômico-financeira, ordem social, e lá no final eu tenho aqui disposições gerais e depois eu tenho o quê? O ADCT. Não está pegando aqui, mas eu tenho depois o ADCT. Então, é uma forma um pouquinho mais detalhada. Então você pega o global, depois vai entrando para o específico. Porque você ir do específico para o global fica muito mais complicado. Global para o específico é muito melhor. Isso faz sentido para você? Você acha que isso facilita a memorização? Você acha que facilita? Você acha que a questão de comparar com o endereço faz sentido? Você tem uma visão do todo, depois você especificar? Meu filho de 15 anos, ele tem 15 anos, anda de ônibus, mas antes que ele andasse de ônibus, eu tive que dar uma aula aqui de Brasília para ele. A aula que eu falo assim, explicar as quadras, a tal das tesourinhas, o que é quadra 600, quadra 400, quadra 200, o que é W3. O que eu fiz? Eu peguei um mapa. Eu falei, Igor, você está aqui, vai pegar o ônibus para cá. Entenda como é que funciona. E quando ele estava lá na 706, ele estava naquele pontinho, mas ele sabia, tinha uma noção global de aonde que ele poderia se deslocar. Entende? Faz sentido para você? Então, olha essa outra dica aqui, pessoal. E agora, o passo a passo, que é a segunda dica. Siga esse passo a passo. Por quê? Muitos falam, vou estudar a lei. E muitas vezes quer estudar a lei só pela teoria, só pelo livro, só pelo PDF, só pela videoaula. Mas e o contato com a lei mesmo? Quando é que você vai ter? Ou você não tem? Você fica dependendo só do que o livro te apresenta. E tem muitos alunos que são assim, que vão estudar a 8666 sem nunca ter contato com a 8666, que é a Lei de Licitações e Contratos. Só que o estudo da lei, você tem que ter contato com a lei. Então, o que eu fazia, que para mim funcionou, que eu vejo que funciona para muitos alunos, e se você não fizer tudo isso, parte disso você vai ter que fazer. Olha só. Então, o que é interessante fazer? Primeiro, vai estudar lei de licitações, lei 8666, ler uma vez antes de você estudar. E é uma leitura inicial, que é uma leitura sem compromisso. Uma leitura sem estar preocupado em decorar. Uma leitura sem estar preocupado em memorizar, sem fazer nenhuma marcação. Uma leitura dessa.
Se você não fizer uma leitura toda da lei inicial, tem que pelo menos fazer aquela passada para você entender a estrutura da lei. Os capítulos, como que ela está dividida, tem que fazer isso. Depois que você já tem uma noção da lei, da sua estrutura, já leu alguns artigos, mesmo sem entender, você leu, você vai agora estudar. E como é que você vai estudar? Ou você vai estudar pela videoaula, ou você vai pelo PDF, ou então você vai pelos dois. Tá? Eu sempre indico você pegar uma fonte de estudos e depois, se for o caso, complementar. Quando você for estudar, aí sim, você já vai fazer algumas marcações. Eu, quando dou aula de Lei 8666, eu sempre vou destacando os artigos. Então, pessoal, eu não vou projetar todos os artigos, porque não faz sentido, mas eu vou colocar aqui para vocês na tela os artigos principais. Vai marcando, porque são os artigos principais, no mínimo esses você vai ter que saber. Já pode fazer algumas marcações. O professor fala que já pode fazer algumas inclusões ali de observações que você faz. Depois que você assistiu a videoaula, você pegou o PDF, você estudou aquela lei, o que você faz? Volta para a lei, olha só. E aí você vai, então você estudou, você vai ler novamente a lei. Vai ler novamente a lei. E quando você for ler de novo, você vai ter uma outra compreensão. Sabe quando você vê um filme uma vez, e aí você fala, ah, saquei. Só que depois que você vê de novo, você pega um monte de coisa que você não tinha visto. Igual o filme que eu vi esses dias, O Poço, que está na Netflix. Assisti uma vez, entendi da minha visão, vi o pessoal comentando, dei uma pesquisada e fui ver de novo, peguei uma outra visão. E vários filmes, né? Tô vendo aqui uma outra série que eu vi no passado, a Breaking Bad, as melhores séries. Não, sim, para quem está estudando para concurso, cuidado com série, estabeleça o horário para ver se você gosta, mas já tinha visto há um tempo atrás, estava vendo de novo aqui com a Luciana, e poxa, é uma outra visão que eu estou tendo. É uma visão diferente da primeira. A lei vai ser assim. Vai ler a primeira vez, sem compromisso, vai estudar, vai ler outra vez, e aí você vai ter uma outra visão. Você pode fazer marcações adicionais, você pode destacar alguns pontos. E como que eu fazia? No começo, eu fazia pelo Vadimeco. Pegava o material impresso, isso lá em 99, 2000, que eu estava na faculdade, pegava o material impresso. E assim foi durante muito tempo. Ou então eu imprimia as leis. Só que depois que eu passei no STJ, voltei a estudar para o concurso da PGFN, que é o carro que eu estou hoje, isso foi lá em 2007, mais ou menos, eu preferi não utilizar Vadimeco nem lei impressa. O que eu fazia? Eu abria, olha que legal isso aqui, ó. Presta atenção você, ó. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção, pessoal. Quem não conhece, eu faço esse que é para chamar a atenção. Olha só. Eu ia no site do Planalto, pegava a lei que eu iria estudar, copiava a lei toda e colava no Word. E aquele arquivo do Word ia ser o arquivo que eu iria trabalhar. E olha só que interessante. Por que eu preferia fazer assim? Porque depois eu podia fazer comentários adicionais e eu ia incluindo no arquivo do Word, que não tinha limitação, ao contrário do material escrito. E o que eu fazia também? Eu ia fazendo questões boas eu colocava embaixo do artigo. E no final eu tinha o meu material comentado por mim mesmo e era o melhor material que eu tinha. E eu podia, inclusive no Word, eu achava isso bacana, por quê? Porque eu podia, colava no Word, eu colocava uma letra que me agradasse mais, aumentava o tamanho da letra, colocava um formato de letra que era mais fácil de ler. O que eu fazia? No final, os artigos que não eram tão importantes, eu deletava. Então, depois de fazer muitas e muitas questões, tinha artigo que eu via, esse artigo aqui não vale, nem merece estar aqui. Eu deletava aquele artigo. Ao contrário, os artigos se caíam mais, eu ia fazendo mais marcações. Eu, Gustavo, fazia assim. Eu fazia um asterisco do lado do artigo. Fazia, no início era manual, depois passei a fazer quando a lei era colocada no Word. Se eu fazia uma questão, aquele artigo caía, eu fazia um asterisco. Aí depois fazia mais questões, aquele mesmo artigo caiu de novo, eu fazia um outro asterisco. Depois fazia mais questões, fazia de novo, o mesmo artigo caiu, eu fazia mais um asterisco. Então, eu fazia até 5 asteriscos.
artigo que tinha 5 asteriscos era muito importante. Ele estava em todas as minhas revisões. Artigos que tinham tinham 3, era importante, eu ia revisar. Artigo que tinha 1, tinha sua importância, mas nem tanto. E artigo que às vezes só tinha um asterisco, ou então nenhum, eu deletava. Por quê? Porque eu não queria ter um material extenso, eu queria ter um material de revisão. Que eu pudesse revisar e revisar rápido. E aí, para revisar, eu não queria nem ter que pular o artigo, eu queria fazer de conta que aquele artigo nem existiu. Ah, mas, Scatolini, e se o artigo fosse importante e começasse a cair? Eu ia lá, copiava e depois colocava no material. Mas o que não tinha importância, eu ia deletando. Ficava com o material bem enxuto. Entende? Olha só. Então era isso que eu fazia. Então, eu lia uma vez sem compromisso, estudava, lia de novo, era uma leitura diferente. E olha só, depois eu fazia questões, sempre fazia questões. Para quê? Para fazer mais marcações, e verificar os artigos que mais se repetiam. Porque o que eu fazia? E eu indico vocês, estudou uma lei, faça 100 questões daquela matéria, daquela lei. Fez 100 questões, dá para você definir um padrão do que mais se repete. Quando você pega, por exemplo, Lei 8666, que é a Lei de Licitações e Contratos, você vai ver que o artigo 22 e 23 repete muito, que são as modalidades. Assim como tem o artigo 24 e 25, que são os artigos 24 e 25, que são de contratação direta. E quando você faz questões, você faz as marcações, você vai pegar a sua lei, já eu falo de as leis em áudio, tá? Vou dar uma dica de como que você pode otimizar com lei em áudio também, que eu fazia isso também. Você vai ter ou você tem um Vadmecum, ou lei impressa, ou você tem a sua lei no Word, e você tem a lei 8666, por exemplo, toda marcada. Você vai ter o artigo 22 e 23 marcado. Caiu uma vez, caiu duas, caiu 10, caiu 20. O artigo, por exemplo, vamos botar aqui o artigo 17 da Lei 8666, quase não cai. O artigo 17 é um artigo que você não precisa estar colocando ele em revisões. E tem artigos na lei que não aparecem em concurso nenhum, aparece um ou outro. E se aparece um ou outro, não tem por que você toda vez ficar lendo um artigo que quase não cai. Nós temos que otimizar, eu quero que você ganhe tempo e estudando através só daquilo que realmente vai cair. O que vai te dar esse retorno para que você possa fazer a marcação correta na lei? As questões. Faz as questões, você vai ver que muitas questões vão bater com o que o professor falou em sala de aula, porque nós professores fazemos isso. Para a gente dar uma aula, a gente faz muitas questões. Se eu pego uma banca diferente, a primeira coisa que eu faço, deixa eu ver as questões que essa banca cobra. Eu não dou a mesma aula de lei de licitações para as mesmas bancas. Eu vou abordar pontos diferentes. Quando eu pego cargos diferentes, eu dou aula diferente. Uma coisa é dar uma aula de Lei 8666 para cargo de área policial, que não cobra tanto, que é diferente a forma de abordar. Outra coisa é dar uma aula de Lei 8666 para concurso de advogado público, que o dia a dia é analisar licitações e contratos. Então, a primeira coisa que eu faço eu vou na banca, pego as questões que eu quero ver como que é. E você vai ver que muitos artigos que que o professor fala vão ser o cara crachá. O professor falou, apareceu nas questões. Vai lá e marca na sua lei. Tá bem? Beleza? Vamos lá. Olha só, pessoal, então, fazer questões para marcar o que você for revisar. Então, você vai marcando na lei e de acordo com a quantidade de marcações que você faz, os artigos vão entrar em revisão. Artigos que apareceram mais vezes, você vai revisar mais vezes. Artigos que apareceram menos, você revisa menos. E aqueles artigos que quase não apareceram, você pula eles. Se você está com um material que você faz igual eu fazia, que você cola no Word, pode até apagar os artigos, até apagar. Se ele começar a ter importância, você volta com ele, tá bem? Certo? E outra dica que vai pegar muita gente de surpresa, ó, atenção aqui, pessoal. Outra dica que vai pegar muita gente de surpresa, atenção aqui, ó. Atenção, essa aqui, ó. Quer ver? Não tenha preguiça de ler e reler.
Poxa, professor, essa aí eu tinha que escutar. Tenho certeza que muitos tinham que escutar. Scatolini, quantas vezes você já leu a Constituição? Perdi a conta. Todo concurso que eu ia fazer, eu fazia um processo de revisão que era releitura, leitura e releitura várias vezes. Várias vezes. A não ser que você tenha uma memória que você consiga ler uma vez, nunca mais esquecer, aí tudo bem. Mas isso aí, pessoal, eu te garanto que é um percentual muito pequeno. Uma vez eu ouvi um professor dizer assim, não, eu quando estudava eu li uma vez e não esquecia mais. Isso para mim não tem como ser um padrão. Eu não tenho como me basear por ele. Eu me baseava pelo meu jeito, Gustavo. Eu tinha que ler várias vezes. Isso aqui, ó, eu ia lendo uma vez, assistia a aula, lia a segunda, depois lia mais uma, fazia questões, relia, até eu conseguir memorizar. E hoje, para dar aula, inclusive, se eu fico um tempo sem dar aquela lei, eu vou sentar e eu vou reler a lei toda de novo. Para quê? Para que na hora eu saiba com precisão. Então eu dou aula de administrativo há 16 anos. E até hoje eu leio a 8666. E se isso vai te confortar ou desesperar, eu não sei. Talvez pense, poxa, se até o professor que está há 16 anos não decorou a lei toda, imagine eu. Você vê. Então, não tenha preguiça de ler e reler a lei toda, como diz o nosso amigo Aragonês, né? A frase é dele, né? Ler a lei é chato. Chato é ser pobre. O que vai te passar no concurso é você ler e reler a lei várias vezes. Um aluno disse, professor, falou uma vez, ler a lei cansa. O que você fala para uma pessoa dessa? Ler uma lei cansa. Eu falo, cidadão, o que cansa é você capinar um lote de 1000 metros debaixo de um sol quente. O que cansa é descarregar um caminhão de tijolo num lote errado e ter que repor e descarregar no outro. Isso é que cansa. Agora você ler a lei seca não cansa. Isso é a melhor coisa do mundo? Não é. Eu gostava muito de fazer exercícios, questões, porque a questão é dinâmico, você vai estar treinando, não fica tão monótono. Mas a lei seca é fundamental. É a mesma coisa que eu falo assim para um jogador de futebol, olha, ele fala, ô técnico, eu não gosto de fazer parte física. Eu não gosto, eu gosto mais da pelada mesmo, no coletivo, não vai adiantar. Se ele não tiver a parte física, treinamento, corrida, que eles fazem muito, ele não consegue jogar. Então, tudo tem a parte chata. Tudo tem a parte chata. E a parte de ter que ler e reler é a parte chata, pessoal. É a parte chata. Quando você vê, às vezes, um músico tocando um instrumento, fala, nossa, esse cara ele tem um dom, ele é brilhante. Muitas vezes não. Muitas vezes é um processo de repetição. Ele tem que memorizar cada nota da letra, tem que estar em sincronia com o acompanhamento. E ali, pessoal, é nada mais do que repetição. Eu falo para vocês, eu faço aula de saxofone e às vezes em uma aula de 1 hora a gente fica só em uma frase da música, né? A música tem várias frases, e às vezes é uma frase curtinha que está travando, tem que repetir, até ela sair naturalmente. É a parte chata, a parte glamurosa do concurso é você ser aprovado. É falar assim, poxa, fulano, você é muito inteligente, eu queria ser igual a você. Esse é o glamour do concurso. Mas a fase, né, a parte que ninguém vê é o seu dia a dia, de estar lendo, relendo, falar assim, poxa, eu li estudei isso hoje de manhã e já esqueci. Normal, acontecia comigo também. Então, pessoal, não tenha preguiça de ler e reler. Quantas vezes? Quantas precisar. Quantas vezes eu tenho que ler a Constituição? As legislações. Cada vez que o concurso vai chegando perto, vai aumentando o ciclo de revisão para estar relendo cada vez mais e não deixar esquecer. E cada vez que você faz revisão, ela passa a ser mais rápida. A revisão no começo demora um pouquinho mais. Depois é só aquela batida de olho. Aquela batida de olho você vai passando, vai lendo, isso aqui tem exceção, prazo de 30 dias, e vai ficando mais rápido. Mas tem que fazer a leitura e releitura constantemente, tá bem? Olha só, olha que bacana isso aqui, pessoal. Tá legal? Faz sentido para você essas dicas? Vai acrescentar nos seus estudos? Bota aí para mim, pessoal, bota aí para mim.
Deixa eu ver aqui alguns comentários da galera. O pessoal não quer pagar o preço, né, André? O pessoal quer ver só o glamour. Só que tudo que você pega na vida tem o que todo mundo vê e tem o que ninguém vê, que é você domingo à noite, sábado à noite, você muitas vezes estudando, mas vale a pena. Eu não me arrependo de nada que eu deixei de fazer para passar no concurso. Não me arrependo de nada, 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 nada. E faria de novo. Faria de novo. Pessoal, olha aqui então. Dicas. Fazer fichamento da lei e mapas mentais funcionam? Funcionam? Funcionam. Mapa mental é uma ferramenta excelente, porém você não consegue fazer mapa mental de todas as leis. Ou então demora muito, demora muito. Aqui no Gran Cursos a gente tem muitos mapas mentais. Eu tenho praticamente quase a lei 8.112 praticamente toda em mapas mentais. Licenças, vantagens, regime disciplinar, parte inicial. Fica bem legal, mas demora. Então, muitas vezes, você não vai conseguir fazer mapas mentais, fazer um fichamento da lei. Mas o que você pode fazer? Aquela lei, aquele capítulo da lei que está travando demais, você não consegue memorizar, faz mapa mental. Que você vai ter um exercício. Você já tentou memorizar de todas as formas, às vezes não conseguiu, mas já guardou alguma coisa. O fato de você ter que fazer o exercício de montar um mapa mental, de pensar naquilo, já faz você memorizar e você vai ter aquele capítulo da lei todo mapeado, digamos assim, para que você possa realmente bater o olho e lembrar. Mas fazer de todas as leis, eu creio que você não vai conseguir. Ou então talvez o custo-benefício de tempo, talvez não valha a pena. Agora, você ter a lei no Word, marcando ali o que é mais importante, isso é muito eficiente, você vai lendo e relendo, e o que for mais complicado, você vai lá e você faz um mapa mental, faz um fichamento. É válido sim, tá bem? Olha aqui um mapa mental aqui do Gran Cursos, que esse aqui é uma espécie de mapa, é um esquema, tá? Um mapa ele tem outros conceitos diferentes, mas digamos que é um esquema que você consegue resumir e consegue lembrar de toda a parte de contrato administrativo. Quem estuda contratos, se pegar isso aqui, quem já leu a lei do artigo 54, tá? Que é a parte de contratos, artigo 54 a 87 da 8666, quem já leu, claro, você não pode pegar só o mapa mental, não consegue. Você primeiro tem que ter lido a lei, entender, depois pega o mapa e vai te lembrar. Só com esse mapa mental aqui você consegue revisar toda a parte de contratos. É eficiente? Demais, muito. Dá um trabalho. Não sei se você consegue fazer com todas as matérias, tá bem? Beleza? Colocar em tabelas. Olha aqui que interessante, pessoal, colocar em tabelas. Isso aqui é o artigo 12 da Lei de Improbidade. O artigo 12, ele traz toda a regulamentação das sanções. Prazo para suspender direito político, aplicação da multa e o prazo de proibição de contratar. Só que o texto da lei, o artigo 12 da Lei de Improbidade, é um texto muito confuso. Cada inciso é desse tamanho. E aí eu tenho 3 incisos regulamentando. Se você tentar ler aquilo na horizontal, o seu cérebro não vai processar. Não vai. Não consegue nem entender, nem memorizar. Mas quando você bota numa tabela, aquilo se abre, aquilo vai se abrir. Tanto é que tem muitos itens que a gente explica para o aluno, faz uma tabela na hora e fala, nossa, agora eu entendi. O que a gente fez? Pegou o texto horizontal, colocou numa tabela, esquematizou, o cérebro entendeu e ainda memorizou. Então, o que você puder colocar em tabelas, porque a tabela é comparativo. E o nosso cérebro ele aprende mais de forma comparativa, de forma associativa. Nosso cérebro entende, ele memoriza como? Histórias, memoriza com lugares e memoriza histórias, lugares, esqueci o terceiro ponto. Histórias, lugares e outro ponto que eu uso, e emoção. História, lugares e emoção. Eu mesmo tenho algumas historinhas que eu conto, que a historinha são vários incisos da 8.112. Aí eu vou contando a história, coloco elementos na história, coloco emoção, quando vê eu falo, memorizei. É igual lembrando aqui, a Lei 13.146, que é a Lei da Pessoa com Deficiência, tem lá que decorar, pessoal, um monte de números.
Olha, quanto que é a reserva de percentual de moradias para pessoa com deficiência? 3%. Frota de táxi, 10%. Lan house, 10%. Vagas em estacionamentos, 2 vagas. Não dá para decorar. Mas aí eu fiz na aula de pessoa com deficiência uma historinha, que eu conto uma história. Peguei a história que na época o Aragonê, a gente foi comprar um carro e ele vendia carros na época, né? Tinha experiência. Fomos numa feira de carros e eu coloquei a história que a gente foi comprar carros e coloquei vários elementos na história. E aí você lembra da história, você decorou a lei, decorou um monte de números, decorou a lei e lembrando da história, entendeu? Então história, lugar e emoção facilita você memorizar. E tabelas também. Tabela é mágico. Tabela é uma coisa assim que não dá para explicar. Parece que o cérebro ele processa e processa de forma diferente realmente, tá bem? Escutar a legislação. Vale a pena? É legal? Vai no site da Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Que você, .gov.br, você vai ter a Constituição em áudio. CF em áudio. Professor, mas eu não consigo prestar atenção em tudo. Eu sei. E não vai conseguir em tudo mesmo e é normal. Mas se você fica, de repente, 1 hora correndo e você consegue prestar atenção em 30, 40 minutos, já valeu a pena. Já foi muita coisa. E a cada vez que você vai escutando, você vai fazendo mais essa técnica, você vai melhorando a concentração. E você passa a prestar mais atenção no que é falado. Entendeu? E não só você escutar, mas se for possível você grava. Quando eu estava para concurso eu tinha várias leis gravadas. E eu gravava. A Lei 8.112, a Lei de Licitações, a Constituição. Eu gravei com minha voz antes de ter isso aqui na Câmara dos Deputados. E aí é muito bom porque você utiliza várias formas de memorizar. A memória visual, que você está lendo e está marcando. Você está falando aquilo, depois você escuta. E escuta várias vezes. Não dá para não memorizar, pessoal. Não dá. E eu fazia muitas vezes, ia dormir, eu colocava ali a Constituição que eu tinha gravado e ficava escutando. Era muito eficiente. Depois eu dormia, eu tenho insônia, era até bom para dormir, porque ajudava. Mas 10, 15 minutos que eu ficava escutando, entrou alguma coisinha, já tá bom demais, tá bem? Vale muito a pena, certo? Outra dica legal. Isso aqui, pessoal, isso aqui pouca gente fala para vocês, tá? E é muito eficiente, ainda mais para revisão. Você vai no site lá onde tem a lei e dá um Ctrl F. Ctrl F. Dá um Ctrl F. Para quê, pessoal? Para você pegar a palavra que você quer. Eu quero, por exemplo, pesquisar a palavra, concurso da advocacia pública, a palavra fazenda pública no Código de Processo Civil. Então, eu vou lá no... Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu só trocar aqui a tela. Então, eu estou aqui agora... Deixa eu botar aqui no slide. Eu estou aqui no CPC, Código de Processo Civil. Tá vendo? Eu estou aqui no CPC. Deixa eu ver se aumenta aqui um pouquinho. Opa, não aumentou. Eu estou aqui no CPC e eu estou na semana da prova da Defensoria. E eu quero revisar no Código de Processo Civil o que ele fala de Defensoria Pública. Então eu vou lá, Ctrl F, apareceu aqui, tá vendo? Ó? Tá vendo aqui em cima? Ó, Defensoria. Opa. Se você não escrever certo, não vai funcionar. Defensoria. Tá vendo aqui, ó? Apareceu, ó. A curatela especial exercida por quem? Pela Defensoria. Olha que interessante. Outro artigo. Os advogados públicos ou privados e os membros da Defensoria, o MP, não se aplica o parágrafo 2º da responsabilidade, tá? Outro aqui, ó. É vedado às partes, aos procuradores, ao juiz, aos membros do MP e à Defensoria e a qualquer pessoa
Tá? Então olha só que interessante isso aqui. Eu estou na Constituição, então eu quero ver agora que estou na Constituição, o que a Constituição fala de defensoria. Ó, defensoria da Constituição, ó. Tá vendo? Tanta coisa. 26 ocorrências. 26 ocorrências de defensoria da Constituição. Isso você pode colocar qualquer palavra. Ah, eu quero ver na Constituição as exceções. Salvo. Vamos ver se tem muito salvo na Constituição. Ó, tem 56 ressalvas de alguma coisa na Constituição. Olha só. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo... Você acha que isso cai em concurso? Despenca. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo... Olha o tanto de salvo que tem. Tá vendo? Você pode fazer até uma revisão só com salvo. Só com salvo. Só com essa ferramenta. Não é bacana isso aqui, pessoal? Não é bacana? Tem mais uma dica, tipo essa, que você vai gostar. Muitos dizem assim, ah, pessoal, mas eu odeio escutar a minha voz. Normal, ninguém gosta da sua própria voz, ninguém gosta. Ou sua voz é lenta, ou sua voz é de criança, ou sua voz é monótona, ou é chata. Normal, normal. Depois que você começa a escutar, você acostuma. Hoje acostumei com minha voz, mas eu não achava minha voz, achava estranha. Achava ela fina. Normal, você acostuma, normal isso aí, tá? Não tenha vergonha de gravar a lei. Se tiver vergonha, vai para um cantinho, grava ali, tal. Depois você escuta, não passa para ninguém. Grava, só você escuta, nem conta que você fez isso. Importante você estar escutando. Olha só essa outra dica agora aqui, pessoal. Outra ferramenta que você tem no site, muita gente não sabe usar, tá? É a próxima, tá? Mas elaborar questões com a cabeça de examinador, tá? Elaborar questões com a cabeça de examinador. Então você também você deve elaborar questões, você se colocar no papel de examinador. Porque aí você vai ler a lei e vai ter uma visão de falar assim, poxa, como é que eu podia formular uma questão nisso aqui? E aí depois, quando você for ler outras leis, vai dizer, ah, isso aqui, ó, se eu fosse fazer uma questão, isso aqui eu ia colocar. Então, é um exercício que você pode fazer. Ainda mais para quem, no caso, vai fazer concurso e tem leis que não tem questões. Procura em todos os sites que você pode não ter nenhuma questão, faça você as questões. Vai estar memorizando, vai estar aprendendo a ler a lei e vai estar pensando com a cabeça do examinador. E não se assuste se no concurso que você fizer tiver questões muito parecidas com aquelas que você fez. Tá bem? Olha só, quando a lei é muito grande, o que você pode fazer para facilitar a memorização? Isso aqui, ó. Você pode fazer uma programação. Leia um pouco por dia. Por exemplo, 10 artigos. 10 artigos por dia. E eu indico você estudar regimento interno assim. Regimento interno, você vai ter um concurso daqui 2, 3 meses, faça uma programação. Você lendo 10 artigos por dia, vai conseguir chegar até o final? Sim, se conseguir, aumenta um pouquinho, diminui, porque você estudar regimento todo de uma vez é chato. Divida. Ou então vai estudar Código de Processo Civil, divida em capítulos. Hoje eu vou estudar o capítulo que fala sobre recursos. Estuda aquele capítulo. Isso fica mais fácil para você se organizar, tanto de cérebro, ajudar ele a memorizar, quanto de gestão de tempo. Tá bem? Olha só. Isso aqui que eu acho legal. Olha só. E muitas pessoas não sabem disso. Não sabem disso. Quando você vai no site do Planalto, você tem... No site do Planalto, você tem a Constituição e as leis. Só que a lei vem assim, toda riscada, não vem? Toda riscada. E depois vem esse artigo. Qual que está valendo? Esse aqui, o último, que não está riscado. Mas como é que você pode pedir para o site Planalto te dar a lei sem estar riscado? Vai lá em texto compilado, que fica lá em cima, Coloque em texto compilado, por quê? Porque não vai aparecer mais nada
e vai aparecer só esse artigo aqui, ó, só o que está valendo de verdade. Só o que está valendo de verdade. Por quê? Olha esse aqui, teve 3 alterações até chegar à última alteração de 2015. Eu gosto de pegar todo riscado, que eu vou acompanhando o que mudou. Aí você vê como que era no início, com a segunda emenda, com a terceira. A parte de aposentadoria de servidor público é todo riscado, fica até confuso demais. Às vezes nem sabe o que está valendo. É muita confusão. Então, tiver muito confuso, pede texto compilado, vai sair só o que está valendo, é interessante. Mas você também pedir o texto completão, para você ver o que alterou, também é legal para você acompanhar essa evolução, tá bem? Mas a dica do texto compilado é show de bola, que vai te dar mais clareza e vai te dar um material mais enxuto. Vai te ajudar aqui, ó, a organizar para facilitar a memorização, tá bem? Pessoal, deixa eu responder aqui algumas perguntas. Olha, meu Instagram é @gustavo.scatolino, canal do YouTube Gustavo Scatolino, com muita dica para concurso, muitas aulas, toda semana tem vídeo lá para vocês. E responder algumas perguntas aqui, que a minha esposa perguntou assim: Gustavo, vai demorar quanto tempo a live? Vai demorar uns 40 minutos. Ela, já sei, 1 hora pelo menos, né? Eu falei, não, já está dando 1h16 aqui, mas vamos lá, vamos acabar. Já. Pessoal, deixa eu ver aqui perguntas. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Evanilde. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, o que nós... Deixa eu ver aqui perguntas. Questão da voz. Pessoal, minha voz é de ogro, Lindomar. Somos todos ogros, os homens, né? Tá, dicas aqui. Normal. Isso aí, pessoal. O áudio para mim é complicado, ansiedade. Áudio da ansiedade, né? Então, pode não usar ou pode tentar aí aos pouquinhos, né? Deixa eu ver. Beleza, pessoal, é isso. O Anderson, texto compilado é lá em cima, tá? É lá em cima. Tem lá o número da lei e tal, dá uma olhadinha que você vai achar texto compilado. Então, abre a lei no site do Planalto, tá? Site do Planalto, coloca lá Ctrl F, escreve compilado, que vai aparecer lá em cima. Lei comentada é bom? Sim, é bom, tá? Mas assim, aí já é outra etapa, é estudar. A gente falou aqui hoje da lei seca mesmo, como que você estuda e memoriza a lei seca. Julian, Procuradoria do EF, a gente vai divulgar essa semana ou na próxima um e-book com todas as dicas de estudo, tá bem? A gente está preparando esse e-book. Jogar jurisprudência na lei ajuda? Ajuda. Cristiane, o ideal é você ter o seu material depois de tudo isso. Se você tiver a sua lei toda comentada por você e ainda com a jurisprudência que você vai colocando, isso é excelente, tá? De repente tem um julgado muito importante, vale a pena você adicionar, que você vai estar lendo a lei, vai estar ao mesmo tempo revisando um ponto que você já estudou. Graduação, concursos. Olha, Ziel Filho perguntou, é possível fazer graduação e estudar para concursos? Não vai ser fácil, especialmente o concurso, tá? E a graduação a depender também. Agora tem que fazer uma avaliação, Ziel, o que você precisa de mais de imediato. Às vezes tem um concurso já em vista, você precisa realmente ali, com muita urgência, né? É mais importante ali o valor do cargo do que a graduação. Tem que analisar uma série de questões quanto a isso. André perguntou, quando se coloca jurisprudência e súmulas, dificulta? Olha, dificulta, mas, André, você pode fazer até talvez um segundo material. Sim. Um só com a lei seca, outro com a lei e jurisprudência. Quando quiser revisar só a lei de maneira mais rápida, vai para esse. Quando quiser ir para o outro, aí você revisa
os artigos com a jurisprudência. Pode ser assim também. Eu já tive uma época, um material, que era um resumo que eu tinha de constitucional, que era um resumo maior, e outro resumo menor, que era só aquilo de revisão assim de última hora. Aqueles artigos principais, eu deletava um monte de coisa que era importante, mas não era tão importante igual o que eu queria manter, e fazia um resumo bem enxuto mesmo, tá bem? É isso aí, pessoal. Pessoal, obrigado por todos aí, pela atenção de vocês. Dependendo do assunto, quantos artigos devemos ler para não ficar repetitivo? Não entendi, Dayana. Dependendo do assunto, quantos artigos temos que ler para não ficar repetitivo? Quantos artigos por dia? Não entendi. Seria, por exemplo, 10 artigos por dia de uma lei, mais 10 para não ficar cansativo. Ah, tá. Aí você vai ter que ver, ô Dayana, como é que está o seu cansaço. Quando é estudar em blocos, né, uma lei que é grande, já que você está com a visão mais a longo prazo, não coloca muitos artigos não. É melhor você estudar só 10 artigos com atenção em meia hora, do que você querer assim, mas eu consigo botar 50 artigos, do que ficar muito corrido, tá? A não ser que seja próximo do concurso, aí tem que dar uma acelerada, aí muda tudo. Mas se está com mais, não está tão apertado assim, aí vale a pena você botar menos artigos, dar mais atenção para não se cansar no longo prazo, tá? Não conheço esse aplicativo, tá? Mas tem alguns aplicativos que ajudam a ler a lei, sim. Que tem a lei em áudio, tá? Beleza, pessoal? Então vamos encerrar por aqui. 9h22. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Vamos ter aí mais lives sobre estudo para concurso. Obrigado e estamos juntos aí. Até o próximo encontro. Bate aí. Psh, psh.